E aí, galera? Tudo ok, né? Eu acho que não é muito bem, não é muito ruim. Eu acho que foi um jogo assim, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro, obrigação total, a gente já esperava isso depois daquela atuação abominável contra o Vasco na segunda etapa, mas foi um jogo ruim, né? Foi um jogo ruim, a gente tem que destacar algumas coisas, alguns pontos positivos, alguns pontos muito negativos, mas enfim, a gente vai discorrer sobre o jogo do Fluminense, o Fluminense que venceu o Atlético Mineiro. É, por enquanto é o terceiro colocado. Caso São Paulo leve mais um gol, aí o Fluminense ultrapassaria o São Paulo, ficaria com a mesma quantidade de saldo, mais gols pró. Enfim, o Fluminense volta a vencer, está numa sequência muito grande como mandante, mas isso aí nada importa se não tiver alguma taça no final, se não tiver algum título, porque se você vive de recorde não adianta nada, você tem que viver de título. É porque o Curitiba foi em 2011, o Curitiba venceu, sei lá, 26, 27 jogos seguidos, não ganhou nada, né? Chegou na final da Copa do Brasil e fracassou, enfim, não conseguiu ir para a Libertadores, então não adianta nada você buscar recorde se você não vem com a conquista. Tem campeão de Libertadores com menos de 50% de aproveitamento. Entendeu? O que importa é ser campeão. Não é? Os campeões são lembrados, os recordes estão lá, mas os campeões são os celebrados. Mas enfim, o Fluminense teve mexidas, né? Teve alterações, o Freitas voltou, com a cabeça enfaixada, com pontos. Achei temerário ele ir para campo, mas ele é um maluco e ele ia, provavelmente o departamento. Quer dizer, o departamento médico liberou, então não tem o que fazer. Ele vai pro jogo e é isso. Ele bota Arana também, gostei do Arana. Não ver o René me alegrou. O René que fez uma partida pavorosa contra o Vasco e eu já não aguentava mais. O Arana tem que ser titular, o Arana tem que ter uma sequência. Fez o gol da vitória contra o Atlético Paranaense. Defensivamente, eu acho que ainda peca um pouquinho no posicionamento, mas a defesa do Fluminense nesse jogo foi mal, bem mal. O Atlético Mineiro merecia empatar, mas foi muito incompetente. Me lembrou o Fluminense, com uma conversão de chances claras patética, mas que nesse jogo também não teve muitas grandes chances, teve finalizações de fora da área, muitas finalizações desperdiçadas, teve com o Guga, teve com o Lúcio Acosta, teve com o Savarino, e todas para fora. Ou o Fluminense chuta fraco, teve com o Savarino no segundo tempo, ou ele chuta para fora, como foi com o Martinelli e com o Lúcio Acosta. O Fluminense tem esse problema de acertar o gol com perigo. Enfim, é um time que irrita, porque nesse jogo me lembrou muito os jogos do ano passado, aqueles jogos do início do Zubeldia, que era um time que não engrenava, era um time que fazia o resultado e tá valendo também. Tinha algumas pitadas de bom futebol, nesse jogo mostrou um pouco disso também, algumas pitadas de bom futebol, mas num geral um time muito exposto, um time que foi muito atacado pelo Atlético, especialmente depois que o treinador deles, o Eduardo Domingues, mexeu e botou o time todo para frente, entrou Coelho, entrou Cassierra, entrou Scarpa, entrou Minda, entrou Renier, e saiu jogadores de defesa como Roman, saiu o Vitor Hugo para entrada de um atacante, saiu o Bernard, enfim, saiu o Igor Gomes para entrada no centroavante. Então o Eduardo Domingues botou o time para frente. O Fluminense tem um calcanhar de Aquiles, além dos problemas defensivos. Foi o senhor Luiz Ubeldia que resolveu mexer na equipe com 40 minutos do segundo tempo. Mais de 40 na realidade. Ele resolveu mexer. E o Fluminense pedindo para tomar gol. O Fábio conseguindo ser decisivo. Teve uma que ele sai no pé do jogador do Galo e consegue fazer uma grande defesa, numa cabeçada ele faz boa defesa também. Tipo assim, hoje o Fluminense venceu a partida por causa do Fábio. Tá? O resultado tá na conta do Fábio. O Fábio foi o cara do Fluminense no jogo. Conseguiu salvar no último lance também. Teve um lance que o Coelho tabelou, se eu não me engano, foi com o Cassierra e toca dentro da área, a finalização sai, o Fábio fecha muito bem, eu acho que foi o Cassierra, fecha o chute dele, salva tudo e o Fluminense sai vitorioso. Que se acontece o empate ia ser uma murrinha do caramba nessa data FIFA aí, vai ficar um tempo até dia 1º de abril sem partida, então ia ser uma murrinha danada sem o Fábio. Sem esse resultado positivo. Enfim, eu acho que o Fluminense deve continuar em quinto, o Flamengo deve vencer. O São Paulo perdendo, se o São Paulo tomar mais um gol, o Fluminense termina em quarto. Eu tenho que ver o jogo do Bahia. Mas enfim, dos males o menor, o Fluminense volta a vencer. Não convence, mas tem esse tempo para botar a cabeça no lugar, para mudar o foco. O Fluminense, em alguns momentos do jogo, sentiu muito a falta de mexida. O Galo indo para cima, arriscando tudo, e o Fluminense com a mesma formação. O Freitas não se aguentava e não saiu. Teve um lance de uma finalização cruzada, foi cabeceio, uma finalização cruzada ali pela ponta direita,
talvez do Renier, não, o lance do Renier é o do que o Fábio sai com ele, um que o Fábio faz grande defesa, um que tem a finalização, o James tira, foi esse lance, que o James tira dentro do gol, o James tira dentro do gol no segundo tempo, o Freitas tira dentro do gol no primeiro, o Fluminense estava muito exposto no jogo, partida ruim defensiva, demais. Na bola aérea, pelo menos, não sofreu tanto assim, talvez porque o Galo não conseguiu abusar. Fala também do gol, né? Elogiar, falar um pouco da parte boa. Gol do Castilho que é bonecão do posto. É realmente um jogador que não consegue ter uma retenção de bola, ele é esforçado, ele corre muito, não parece um jogador que cansa muito fácil, gosta de marcar alto, o Galo errou em algumas situações esse bicão, o Everson chutando para fora, o Fluminense até recuperando, mas não sabendo aproveitar. O Fluminense ele não consegue penalizar o erro do adversário. O adversário muitas vezes penaliza muito, nesse jogo não foi o caso, o Atlético não conseguiu penalizar os erros do Fluminense, mas no geral os erros do Fluminense são muito penalizados. Contra o Vasco foi uma loucura, um show de horror, um show de erro, e o Fluminense foi muito penalizado. Contra o Atlético Paranaense também teve 2 erros, 2 gols. Então, tipo assim, nesse caso a gente contou com a sorte, mas eu não acho que a sorte deveria ser o fator pro Fluminense. O Fluminense precisa voltar a render, e vai enfrentar um próximo adversário depois da data da FIFA, um visitante muito fraco, na minha visão. O Corinthians é um visitante fraco. Lembrei o jogo do Flamengo. É difícil. O Corinthians virou um freguesaço do Flamengo. Mas enfim. Entendeu? O Fluminense vai pegar um visitante que é frágil. Caso perca pro Flamengo agora, o Corinthians vai ter uma situação difícil. Tá pressionado, perto da zona de rebaixamento, enfim, rondando aquela zona do Agrião lá, aquela zona complicada. Complicado. Agora vamos falar do Luiz Ubeldia, que eu acho que erra escalando o Freitas, mesmo tendo feito uma boa partida, eu acho que arrisca, corre o risco de abrir os pontos do cara, enfim, dele se lesionar ainda mais, de ter um problema mais sério, mas botou, tudo bem, mérito para botar o Arana, também gostei, mérito dele de... Mas nada, o Guga, né, o Guga fez uma partida ruim no segundo tempo, cansou muito também, tentando elogiar o Zubeldia, mas tá difícil. E ele mexe com os 40 minutos do segundo tempo, né? Ele bota Ganso, Serna, Soteldo e Alisson. As mexidas que, se fossem durante o jogo, seriam muito mais interessantes. Soteldo para aproveitar o contra-ataque, o Alisson para dar uma dinâmica no meio-campo, infiltração, conseguir fazer o que o Hércules já não estava mais fazendo, porque estava cansado, cobrir espaço, poderia ser mais interessante. O próprio Serna, como uma válvula de escape, mas isso não aconteceu, porque o Fluminense já estava dominado pelo Atlético, já estava na retranca, já estava se defendendo. Então o técnico não teve leitura para mexer. Pelo que eu entendi na coletiva, ele só mexeu porque os jogadores pediram. O Fluminense não tem o elenco do Manchester City. O Fluminense não tem o elenco do Manchester City, não tem a preparação do City, que é um time que geralmente não faz muitas alterações. O Guardiola, às vezes, é precavido, não gosta de mexer muito. Esse não é o caso do Fluminense. Mas precisa mexer, precisa de rotação. Os jogadores cansam. O calendário é extenso também, tem isso, né? O City tem uma janela maior de jogos, menor de jogos, uma janela maior para se preparar para os jogos. Jogos são mais espaçados. O caso do Fluminense não é esse. É um jogo atrás do outro. Então, o treinador foi temerário, apesar de ter a data FIFA, eles vão descansar, mas enfim, eu discordo. Mas é isso, gente. Eu acho que não tem muito que a gente vai discorrer. Eu acho que dá pra gente reclamar que o Zubeldia não mexe. Dá pra reclamar também, lembrei, que tinham 3 zagueiros no banco. 3 zagueiros no banco. E ninguém da base, não tinha um jogador da base no banco. Tirando o John Kennedy, mas ele já tá há muito tempo, ele já estava consolidado. O treinador ele precisa olhar a base. Mesmo ele falando que ele não quer, tem que ter pressão. A diretoria tem que falar, tem que pelo menos ter um da base ali, tem que ter algum jogador da base. E, gente, pelo amor de Deus, se o jogador da base não serve para completar banco, vai ter que botar 3 zagueiros no banco. Pô, pra que eles servem? Pra que é investido todo dia? Tem o Otávio também no banco. Assim, pra que eles servem? Se a gente não vai ter eles para utilizar, não servem pra nada. Difícil, Samuel Xavier ia ser poupado. Por que não botar o Fidelis? Já que ia ser poupado, não dá pra entender. Muito difícil, gente. São coisas que irritam demais. Falando em René, né? Falando em René, renovação, uma atrocidade também. Enfim, não ficar jogando ideias ao vento, não. O jogo foi abaixo, o Fluminense pelo menos vence, eu acho que essa é a parte positiva. E a parte negativa é uma defesa muito exposta. A gente sentiu demais a derrota pro Vasco, demais, o jeito que tomou a virada, o jeito que o Vasco teve ímpeto para vencer o Fluminense foi totalmente passivo, totalmente entregue nesse quesito. Pode até mexer o rumo da temporada, entendeu? Negativamente. O Fluminense agora caiu o nível de atuação. Vamos ver se contra o Corinthians volta o nível a aumentar. O Zubeldia pareceu também que perdeu a confiança no banco, porque ele foi mexendo, o time ficou uma merda, e ele parece que falou assim, meu Deus, o banco é muito ruim, não vou utilizar. Parece que botou no final só pra dizer que botou. Entendeu? É uma situação estranha. Espero que bote a cabeça no lugar, que o time volte a se organizar,
e volte a ter uma mentalidade de vencedor. Se for mentalidade de bunda mole, vai só continuar nessa manguaça aí, de ficar em quarto na melhor das hipóteses, de não disputar o título, enfim, de não almejar coisa grande. Porque o discurso é bonitinho, a gente quer ganhar, óbvio, mas na prática não tá sendo, né? Na prática não tá sendo. Enfim, deixa o like se você gostou, se inscreve aí no canal. Até a próxima contra o Corinthians. Valeu!